noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Convidadas. Boa noite, Dolores. Bem-vindo, obrigado. Boa noite, Eliana. Boa noite. Helena e o Micael, que está aí junto. E boa noite. Pode deixar, eu vou pedir para o Micael daqui a pouco, dá licença. Não, é uma delícia. Mãe tem criança fazendo barulho na sala. Faz parte, né, Marcelo? Faz parte. Gente, é um programa hoje especial, né? Nós estamos com 19 pessoas, mas a gente dá a notícia já. Já tem 25. 25. Especial por vários motivos. Hoje é o primeiro aniversário do Bate-Papo. Faz um ano que a gente se encontra todos os sábados, né, às 6 horas da tarde, discutindo tantos temas e com a companhia de vocês, que tem sido uma delícia. Né? Já tem aqui algumas pessoas, já o padre fala. Né? Outra coisa é que nós vamos tentar um programa diferente. Padre Glênio e eu não somos mães. E esse tema de hoje, que é ser mãe, né? Não é um programa de homenagens às mães, porque isso tem bastante, mas é um programa para a gente pensar o que é ser mãe nos dias atuais, com as dificuldades atuais. Para isso, pedir a ajuda da Eliana, que eu e o Padre Glênio ficamos mais monitorando, e que seja um papo entre mães, né, sobre esse papel nos dias atuais. Mas, Padre, faz sua abertura. Ah, claro. Não, eu queria dizer para você que você está sendo contraditório, porque quando eu te conheci há, sei lá, 7 anos atrás, 5 anos atrás, você falou que você era pai. Você era pai e mãe, não é? Eu tenho provas disso, viu, padre? Eu tenho provas disso. Acompanhei muito, Não é verdade? Então, ou seja, você não pode dizer que você não é mãe. Você é metade mãe e metade pai. E eu queria dizer que eu também sou metade mãe, metade pai. E a alimentação é um privilégio que nós não tivemos. Nós tivemos outras coisas também, né? Eu me lembro da Helena, por exemplo. Helena, beijo para você, Helena, minha linda, minha filha linda. Helena, quando ela foi buscar o Micael, né, que a Helena, ela adotou, né, todas as mães adotam os seus filhos, mas ela adotou do coração, e eu me lembro que ela mandou uma mensagem no grupo, dizendo assim, a bolsa rompeu, olha, estou indo buscar meu filho. Lembra disso, Helena? Lembro, padre. Lembro, sim. Perfeitamente, lembro como fosse foi. Quem é que esquece o parto, o nascimento do seu filho? Ninguém. Exatamente. Então, assim, o meu filho hoje... Meu filho, que eu criei desde os 45 dias de vida, né, que é o Hércules, está fazendo hoje 8 anos de idade. Então, ou seja, hoje também eu sou pai, eu sou pai e mãe do Hércules. Então, já vamos dando os papéis. Já temos 2 convidados, um pai de cachorro, uma mãe adotiva. Exato. Dolores, né? Uma mãe preta que está lidando com uma coisa que está tão na moda, que antes era varrida para baixo do tapete, né? E que hoje... Eu quero o cabelo dela. E a Eliana, eu quero o cabelo dela. Você quer o cabelo dela? Lindo. Não, Marcelo, desculpa te cortar, eu acho que é muito importante uma lembrança que o Marcelo trouxe hoje para nós, da Pascom, né? Eu acho que a Eliana, a Dolores... a Helena, o Marcelo, principalmente, muita gente que está aqui online, faz parte dessa história. Hoje faz 1 ano em que nós batemos papo com a comunidade sobre coisas muito importantes. Então, ou seja, parabéns para todos nós que conseguimos abrir esse canal, não é? Que é assim, as pessoas pensam em igreja, as pessoas pensam numa coisa carola, numa coisa onde só vamos falar de coisinhas, né, daquele jeito que todo mundo entende. Não, nós falamos de tudo aqui. Falamos de diversidade, falamos de saúde, falamos de preconceitos, falamos de psicanálise, falamos de mães agora, falamos de pais, falamos de várias coisas que eu acho que
esse canal ele nunca mais pode ser fechado. Ele tem que ser sempre o canal aberto, porque é o canal da comunidade. Então, ou seja, Marcelo, principalmente a você, a Pascom, a nossa Pascom, e você, que é idealizador de tudo isso, você sabe disso. Parabéns a você, Marcelo. Parabéns a Pascom. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, pelo apoio. Bom, e para a gente entrar no papo, eu pedi para a Eliana começar e meio que fazer um papel importante hoje. Primeiro, que eu trabalhei muito tempo com a Eliana, para quem... Aliás, Eliana, parabéns para sua filha hoje. Obrigada. Hoje você faz aniversário de mãe. Uhum. A Carol, né? Hoje? Não, hoje é a Renata. Quando eu fiz... Hoje foi a segunda. A segunda. A do meio. Que está fazendo 42 anos. Ou seja, você tem uma experiência de mãe já... Bota a experiência nisso. A Juliana vai fazer 44. Nossa Senhora. Não, Eliana, é o seguinte, tem gente aqui dizendo no bate-papo assim, olha, que saudade do nosso tricô. Eu também. Pois é, você deixou filhos aqui na paróquia com saudade. Com a Teia, a que sabia fazer muito tricô era a Teia, que estava comigo. Mas tá bom, quem sabe uma hora a gente volta. Bom, só que para a gente não entrar no papo de ser maravilhoso, do dar trabalho, que ser mãe você sempre nas suas palestras falava de um conceito, a gente não precisa trabalhar muito de teoria, mas é para dar o tom da reflexão de hoje. Você sempre falava sobre a questão da matriz de identidade. E eu queria te pedir que você começasse apresentando um pouco esse negócio, de o que é matriz de identidade, o que a mãe tem a ver com isso, tá? Por favor, conta para a gente. Então, assim, em algumas palavras, matriz de identidade é um modelo que nos ajuda a formarmos a nossa identidade, o nosso jeitão de ser, o nosso jeitão particular de ser, né? A gente está falando aqui de mãe, vamos pensar, como que uma criança começa a brincar de casinha, né? Uma menina começa a brincar de casinha. Como que um menino começa a afagar, cuidar de um animal, né? De um cachorro, ou do irmão mais novo. Essas crianças não nasceram com esses comportamentos. Elas foram adquirindo esses comportamentos a partir de um modelo que elas observaram. É a mãe. Nós estávamos conversando, né? Pode ser óbvio, quem cuida, quem está mais próximo, mas vamos partir do princípio de que a mãe era uma pessoa absolutamente presente. Então, o modelo que nós temos pode fazer com que a gente copie comportamentos, caso a gente aceite esses comportamentos e ache legal, ou também pode fazer com que a gente haja de uma maneira contrária ao que a gente viu, porque a gente não gosta do que este modelo, quando eu falo em modelo, não estou falando em algo perfeito, né? Estou falando só de um padrão que a gente ou pode seguir ou pode negar. A relevância do papel de quem está cuidando nos primeiros anos de vida é fundamental, e a gente está, então, agora se referindo ao papel de mãe, que pode ser o pai, ou pode ser uma cuidadora, né? Mas hoje nós estamos falando de mãe. A relevância é muito grande, porque é nesses primeiros anos que as crianças vão formando os seus padrões de comportamento. Então, quando a criança começa a brincar de casinha, ela está repetindo o que ela viu a mãe fazer, né? Eu falei da menina, eu não quero aqui diferenciar, achar que menino não brinca de casinha, né? Mas, enfim, quando a criança está cuidando de um animal, ou cuidando fazendo uma comida, né? Ou cuidando dos seus brinquedos, ela está imitando alguém que ela viu e que ela acredita que o jeitão de ser é aquele, o jeitão certo de ser é aquele, né? A criança não tem crítica, então ela vai imitando. Eu dei aqui um exemplo socialmente correto, né? De uma mãe que está fazendo tudo certinho dentro de casa, ao cuidar de um animal, ao cuidar
das crianças, ao cuidar da casa de um modo geral, ao tratar um amigo que chega dentro de casa. Se esses comportamentos são socialmente corretos, a criança vai imitar esses comportamentos e vai criando uma massa crítica, né? Ou vai criando ao seu redor relacionamentos adequados. Acontece, né, que esta criança pode ter exemplos adequados ou inadequados. Eu vou dar para vocês um exemplo que eu vivi na associação de bairro, onde eu atuo, há 2 semanas atrás. A gente está trabalhando para que as ruas lá fiquem bastante limpas, e as pessoas começaram a fazer placas, e um grupo de pessoas fez um boneco, né? Sabe, tipo espantalho, um boneco bem, bem bonitinho, né? Achei bastante criativo, e escreveu ao lado da placa: aqui é uma zona residencial, silêncio a partir das 22 horas. As nossas câmeras pegaram uma pessoa às 6h30 da tarde, de bicicleta, chegou até o boneco e pôs fogo no boneco. O boneco virou um carvão. Além da forma grave de lidar com algo que é público, o mais grave que tem a ver com o nosso assunto aqui é que esta pessoa estava com uma criança na garupa da bicicleta. Vocês podem imaginar o que vem à cabeça desta criança, que não tem crítica. Para ela, fazer isso pode ser alguma coisa normal. Então, na hora que a gente tem esse conceito na cabeça, a gente também pode parar para pensar, esta pessoa que está fazendo isso, também pode ter tido matrizes ou modelos que faziam isso, e aí a coisa vai se repetindo. Por isso que a gente fala tanto de educação, né? Se a gente não fizer uma boa educação de base, esses modelos vão se repetindo de uma maneira inadequada. Esta criança não tem ainda noção de falar, poxa, está errado, ele não devia fazer isso, até porque essa criança não viu nenhuma consequência. Nós estamos trabalhando, nós vimos na câmera, estamos trabalhando lá para resolver como é que nós vamos fazer com essa pessoa, né? A hora que a criança cresce, começa a ter contato com outros adultos, seja professor, seja pai de amigos, ela pode começar a perceber que os comportamentos daquela mãe que a cria não agradam mais, ou não são legais, ou ela sofre com isso. Ela pode descobrir outras formas de outras pessoas se comportarem, né? Por exemplo, uma criança que não tem carinho, não tem acolhimento, né? O Marcelo dizia assim, ser mãe é acolher, né? Ela pode não ter esse acolhimento e ver em um outro adulto, né? Num amiguinho, que a mãe o acolhe. Essa criança começa a formar na cabeça uma ideia de que existe uma outra maneira de ser mãe, que não a mãe dele, né? E aí que a gente diz que ela começa a formar comportamentos que negam aquele primeiro modelo que essa criança tem em casa, né? Que é a mãe que ela tem em casa. Então, existe um modelo que a gente pode ou imitar ou negar. E, a partir daí, a gente vai formando os nossos comportamentos. Eu levei já alguns sustos na minha vida, por conta da matriz que eu fui, né? Ainda sou. Um dia eu estava vendo a minha filha brincar de casinha com uma amiguinha. O que eu vi me deixou louca. Ela estava num agito, e ela dizia assim, filha, faz isso, marido, traz não sei o que lá, empregada. Ela falava com uma rapidez e um agito, e mandando em todo mundo. Ela tinha 5 anos de idade, quer dizer, da onde eu podia imaginar que ela pegou esse modelo? Nessa hora eu queria rasgar toda a teoria de matriz de identidade, né? E uma vez um amigo meu, amigo da minha filha mais nova, que na época ainda era adolescente, perguntou, tia, como é que tá a Carolina? Eu falei, nossa, tá daquele jeito, né? Agitada, ela quer acolher todo mundo, ela marca 2 coisas ao mesmo tempo, ela quer ajudar o mundo inteiro. Falei com um tom bem de crítica, até que o amigo virou para mim e falou assim, tia, quem ela puxou? Eu não sei se ele falou isso para me provocar, eu acho que não, até hoje eu não sei, acho que foi uma pergunta espontânea. A hora que ele falou quem ela puxou, o que eu podia responder para ele? Eu, aliás, é a filha mais parecida comigo, né? Então, nós temos que parar para pensar
que a gente está fazendo uma revolução educativa, né, silenciosa, temos um imenso poder para isso, né, pela forma da gente se comportar, muito mais do que falar, né, é o que a gente faz no dia a dia. Eu costumo dizer que a boa notícia é que a gente não precisa ter hora extra para ser um modelo adequado para os nossos filhos, ou para quem a gente está criando. É no dia a dia que a gente faz isso. A má notícia é que a gente não precisa ter hora extra para fazer isso, é no dia a dia. Ou seja, isso requer uma coerência e um cuidado amplo, geral e restrito. O que não significa, né, que a gente não vá mostrar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, a gente vai errar, né? Então, aí, para passar já a palavra para vocês, eu quero falar de um outro elemento. Se eu disse que uma matriz faz com que a pessoa ou a copie ou haja de uma maneira contrária, e não é na sua totalidade, né? Uma criança pode copiar alguns comportamentos da mãe e pode recusar outros, né? Não vai negar. Ninguém é tão mal, não é tão ruim que não possa ser copiado em algumas coisas, e ninguém é tão bom, né, que não possa ser negado em algumas coisas. Então, tem essas duas formas, mas tem um terceiro ponto aí que eu quero deixar, que é o seguinte: é importante que nós consigamos abrir um canal de comunicação com os nossos filhos para explicar para eles os motivos de alguns comportamentos nossos, para que eles não copiem ou não recusem de uma maneira mecânica, né? Sem refletir nas razões, porque se não refletirem sobre o porquê fazer aquilo, eles não estão se educando, a formação não está sendo total, né? É uma coisa automática que, se sair um pouquinho da regra, ele não vai saber como agir. Então, é explicar, olha, por que eu estou te negando a compra deste brinquedo? Por que eu estou evitando que você saia com tal criança? Por que eu estou permitindo que hoje você deixe de fazer a lição? Então, é abrir um canal de comunicação para que, de verdade, a criança forme essa crítica e entenda de verdade o que vale e o que não vale, né? Quando eu falo da da grandiosidade de sermos matrizes, porque há quem diga, né, o Marcelo falou, nós não estamos aqui para homenagear as mães, né? Eu concordo com ele, eu acho que a gente tem que homenagear pais, tias, tios, avós, amigos que estão junto. Então, assim, todos nós somos grandiosos nessa revolução, nessa educação sem armas, né? Eu ouvi acho que o Marcelo ouviu comigo, ouvi um participante de um treinamento que a gente estava fazendo dizer o seguinte, que ele sabia de todos os malefícios do cigarro, ele não estava passando bem fumando, mas ele não conseguia parar de fumar. Ele conseguiu parar de fumar o dia que o filho dele, de 5 anos de idade, pediu um cigarro para ele. Numa hora dessas, a gente percebe a grandiosidade da nossa tarefa como matrizes que somos, né? Enfim, eu tenho outros exemplos que eu vivi, mas eu acho importante eu ouvir vocês a respeito disso, né? Provavelmente você já tem essa consciência, né? E cada uma de vocês tem a sua experiência, a Dolores tem uma experiência diferente da Helena, mas seja uma mãe de filho único, seja uma mãe de filho especial, seja uma mãe negra, uma mãe judia, seja o que for, todas nós somos matrizes. Então, o Marcelo comentou, né, dizendo a história de que eu saía muito, eu viajava muito a trabalho. Uma vez eu estava muito mal, porque eu estava viajando demais, as meninas ainda eram pequenas, e uma amiga me alertou e falou, olha que exemplo lindo que você está dando para elas, né? Você está fazendo um trabalho digno, você está ganhando um dinheiro que é importante, elas podem estar sentindo a sua falta, mas converse com elas a respeito, e eu fazia isso. Uma vez, no dia 8 de maio, aniversário da Renata, que faz aniversário hoje, eu estava fora de São Paulo, e perguntei o que ela queria de presente de aniversário. Eu não levava presentes toda vez que eu viajava e voltava, porque eu não acho que o caminho é esse, né?
Eu viajava para trabalhar e não tinha que, a todo momento, achar que tinha que cobrir a minha ausência com presentes. Felizmente, o pai sempre foi absolutamente presente, né? Isso aí fez muito bem a parte dele. Eu não diria que ele ajudou, ele fez a parte dele, né? Então, a Renata me disse, eu falei, Renata, o que você quer de presente? Ela falou, mãe, eu quero de presente que você não viaje nunca mais. Aí eu respondi que isso eu não ia fazer, que eu não podia, porque eu gostava demais do meu trabalho, o meu trabalho era muito importante para mim, que um dia ela ia entender isso, e além disso eu precisava ganhar um dinheiro para a gente poder fazer muitas coisas juntas que a gente só podia fazer, né, com o dinheiro. Esse é um exemplo daquele canal intermediário de comunicação que eu falei para vocês, né, muito mais, lógico, a gente tem que agir muito, não é só fazer discurso, é ser coerente com o que a gente discursa, mas abrir esse canal de conversa para explicar o que dá para fazer, o que não dá, é fundamental, né? Que legal. Liana, obrigado. Já já a gente comenta que a gente tem uma visita especial. A gente tinha convidado uma mãe. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A gente tinha convidado uma mãe e ela está com limitação de horário, né? Então, eu queria convidar a Suelen para participar e dar o seu depoimento, né? Oi, Suelen. Oi, boa noite. Boa Tudo noite. bem com vocês? Tudo bem, e você? Fique em pé. Tudo bem, graças a Deus. Fique em pé para a gente ver a barriga. Já tá... Parabéns pela sua gravidez, viu? Já sabemos da sua gravidez. Parabéns, Suelen. Que... Legal. Muito bem, parabéns. Obrigada, viu? Tá. Eu vou deixar você com as meninas, o Padre Francisco e eu vamos ficar dentro de fora hoje. Mas só um pouquinho. Eu queria só avisar que a Suelen, ela foi convidada por nós, né, pela Pascom, mas ela é prima da Aline Pigosi, né, que é coordenadora da nossa Pascom paroquial. Então, bem-vinda, Suelen. Então, Obrigada. Suelen, parabéns pela gravidez, a gente vai saber um pouquinho da sua história, e eu falei que nós, mães, né, somos matrizes para as crianças, mas cada adulto é matriz para um outro adulto. Você pode ser modelo, matriz também de comportamento, para todas nós, a partir do que você vai contar, que você gostaria de contar para a gente aí da sua experiência. Sim. Bom, eu sou mãe de 2 meninos já, né? Eu tenho o Lorenzo, de 7 anos, e tenho o Anthony, de 4 anos. E estou grávida do Martim, outro menino. O Anthony, ele é autista, o meu menino de 4 anos. E ele veio, assim, para me ensinar a enxergar o mundo de outra maneira, né? Ele me mostrou coisas que eu não tinha visto na maternidade ainda. Então, quando eu tive o Lorenzo, para mim foi tudo muito simples, né? Porque o Lorenzo, ele era uma criança super boazinha, não me dava trabalho. Então, para mim foi, assim, super fácil quando eu tive ele. Quando o Anthony veio, e a gente descobriu que ele era autista, aí foi um baque, né? Porque é uma outra história, é uma outra versão de ser mãe, e para a família também. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com as situações, eu tive que passar, e ainda passo, por preconceitos que existem, muitos, e a gente está aprendendo a cada dia como lidar com ele, como entender a cabecinha dele. Então, está sendo um processo bem difícil, é bem doloroso, mas para mim ele é uma bênção e veio só para agregar na família, né? Todos me ajudam, minha mãe, a família por parte do pai também, todos auxiliam, mas é uma luta diária. E o Anthony, ele é uma criança que mostra
que o mundo é visto de várias maneiras. E como você diz que a mãe é a matriz, né? Assim, o que ele vê, o que ele copia muito. É isso que você estava falando. Tudo que eles veem, eles copiam. No caso dele, ainda mais. Porque tudo que ele vê a gente fazendo, tudo que ele vê a gente falando, é o que ele leva, assim, que ele teria que fazer. Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, a gente fala alguma coisa sem pensar perto dele, ou tem alguma atitude que, por impulso, e é isso que ele acaba aprendendo. É aquilo que fica marcado na cabeça dele, que seria daquela forma. Então, cada dia é um dia de luta, cada dia é um dia de aprendizado, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo. Ele faz tudo o que ele tem que fazer, as terapias, vai para a escola, mas eu agradeço todos os dias por Deus ter me dado essa oportunidade de ser mãe dele, porque eu vejo hoje o mundo de outra forma. Quando a gente está de fora e vê, a gente não entende a mãe, no caso. Você está andando na rua e vê uma criança que a gente fala que faz birra, né? Tá fazendo birra, tá se jogando no chão, ou isso, ou aquilo, e a gente acaba julgando. E quando é com a gente vê o que a mãe tá sofrendo naquele momento. Então, hoje eu dou muito valor a todas essas mães, não só de crianças especiais, não, a todas, porque a gente batalha muito pelos filhos e Deus só abençoa a gente, isso eu tenho certeza. Claro. Assim, de verdade, parabéns, né? Pela sua coragem, pela sua força. Eu quero fazer uma pergunta, e Sim. Se você me permite, aí a Dolores e a Helena também talvez queiram conversar um pouquinho com você. Você está com um tempo muito curto para estar conosco, não é assim? Na verdade, eu estou trabalhando, mas eu tirei um tempinho para falar com vocês. Você pode ficar mais uns minutinhos? Posso sim. Eu quero fazer uma pergunta assim. A gente falou, eu dei até um exemplo, né, de uma criança brincando com o irmão, né? Eu não lembro o nome do seu filho mais velho. Lorenzo. Como tem sido para você intermediar, né, essa relação do Lorenzo com o Anthony? Porque é uma aprendizagem para ele também incrível, né? Como é que é você, como mãe, lidar com essas duas características, né? Duas crianças com características diferentes. Exatamente. No começo foi muito difícil, porque assim, quando a gente descobriu que o Anthony era autista, ele era bem novinho. E aí o Lorenzo ainda não entendia muito bem, mas a gente sempre foi falando, sempre foi explicando para ele o que era. E hoje em dia ele entende super bem, assim, que o irmão é autista, que o irmão tem outras necessidades que ele não tem, que ele não necessita. Então, a convivência dos dois é uma convivência de irmãos. Eles brincam, sabe? Né? Normal. Mas o Lorenzo, ele tem essa visão de que o irmão precisa dele. Tanto é que, quando eu coloquei na escola, esse ano eu troquei o Lorenzo de escola para colocar junto com o Anthony na mesma. E toda vez que a gente leva para a escola os dois, na entrada, a gente fica lá de fora, olhando, observando, e o Lorenzo não deixa o Anthony sozinho. Enquanto não dá a hora de os dois irem para a sala, cada um para a sua sala, o Lorenzo fica ali, tomando conta dele, corre atrás e fica, porque ele tem esse cuidado com o irmão. Então, desde quando a gente descobriu, a gente sempre orientou, sempre conversou com o Lorenzo a respeito disso. Então, hoje ele tem bem formado na cabeça dele que o irmão necessita da ajuda dele também. Delícia, muito bom. Obrigada, viu? Muito obrigada pela sua resposta. Por nada. Padre, você quer falar? Depois a gente vê se a Dolores e a Helena querem fazer uma pergunta. Diga. Não, eu acho que a Dolores e a Helena devem ter várias perguntas, que são mães,
né, com várias necessidades, como a Sueli. Mas, assim, eu queria só afirmar, ou reafirmar aquilo que foi dito. Existe um teórico da psicanálise, que é o Wilfred Bion, e eu e Marcelo, nós somos adeptos das ideias dele, que diz o seguinte: para existir uma mente, precisa de uma outra mente. Ou seja, uma mãe, ela deve emprestar para o seu filho a sua mente, a sua capacidade de pensar, para que seu filho entenda o pensamento. Só um exemplo que eu quero contar, não sei se vou falar demais, viu, Sueli? Se você está com tempo Não. Muito aí, não é? Enfim, muito... Quando eu precisar sair, eu dou um toque para vocês. Tá bom. Não, eu só queria contar isso porque, assim, a minha comunidade já sabe dessa história. A minha mãe, essa semana, tem uns 15 dias, a minha mãe, à frente da casa da minha mãe, moram os bolivianos, né? Ou seja, imigrantes bolivianos. E a minha mãe escutava uma criança chorando. E a minha mãe disse: meu pai Armando, que é o nome do meu pai, Francisco Armando. Eu sou Francisco Glenn e Francisco Armando. Ô, Armando, é o seguinte, essa criança está chorando de fome. Esse choro é de fome. E aí meu pai falou: não é de fome, essa criança está chorando já há vários dias. Enfim, meu pai mandou uma mensagem para o vizinho, e tal, o vizinho foi até lá e perguntou à criança e à família, ou seja, são 5 crianças, 3 adultos, né? E essa criança especificamente, todos os adultos não comiam há 7 dias. Há 7 dias. E aí, essa criança estava tomando achocolatado com água. Não é? Ou seja, uma criança de 1 ano e um pouquinho precisava tomar leite. Estou contando isso por quê? Porque, ou seja, uma mãe, ela traduz a angústia e os sentimentos mais primitivos do seu filho. Ou seja, aquilo que a criança não entende ainda, a mãe diz: olha, está com fome, olha, está com sede, olha, está com dor de barriga, olha, está com cólica. Eu acho que isso são para todas as mães. Eu acho que, inclusive, para a mãe de uma criança tão especial, tão bonito, né? O autismo sempre eu vejo o autismo de uma maneira muito especial, porque o autismo, no meu ponto de vista, assim, a criança está no mundo dela. Ou seja, ela está vivendo o mundo dela. Ela não está muito preocupada com o mundo dos outros, não. Ela está preocupada com o mundo dela. Ou seja, não é? E o mundo da gente é o mundo mais bonito que existe. Nós pintamos o mundo com os nossos lápis de cores. Ou seja, e a criança autista, ela não pinta o mundo com os lápis de cores. Ela pinta o mundo dela com os lápis de cores dela. E quando eu era criança, nós tínhamos a possibilidade de comprar 12 cores diferentes ou 24. Não é? Eu acho que uma criança autista, ela pinta o mundo dela com 24 cores diferentes. Não sei. Então, ou seja, uma mãe, nessas condições que você vive, emprestar a mente para uma criança nessa situação deve ser uma situação de aprendizado, mas também de aprendido. Ou seja, a mãe empresta a mente, mas também a criança empresta a mente à mãe. É isso ou não, Sueli? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, exatamente isso. Eles têm totalmente um mundo paralelo, entendeu? Não é nada do que a gente vive. Então, ele chega a falar que o bebê que está na minha barriga conversa com ele. Então, ele conta: ó, o Martim me falou isso. E ele vai fantasiando aquilo, entendeu? Mas é assim, e realmente, a gente tem que emprestar a nossa mente para eles. Porque eles veem o mundo da forma deles, do jeito deles. Mas eu tenho que ajudar ele a entender certas coisas do nosso dia a dia, do nosso mundo mesmo, que ele precisa entender. Então, é isso, é um aprendizado todos os dias. Com certeza, com certeza.
Obrigado pela oportunidade de conversar, gente. E aí, Dolores e Helena estão com curiosidades para conversar com a Suelen? Sim. Helena, Oi. Helena, liga o Então, microfone. liguei. Então, Liga, Sueli, como você, eu tenho um sobrinho também autista, e eu gostaria de saber quando que você percebeu, quais foram os sinais que seu filho deu, que você percebeu que ele era, apesar que os filhos, né, eu tenho um, mas eu sei que tem 2, 3, são diferentes, mas quando você percebeu que ele realmente tinha algo diferente? Então, a gente, assim, eu falo que a gente que é mãe, a gente percebe que o filho tem alguma coisa, ou que está acontecendo alguma coisa, e só a gente vê. Porque eu percebi que ele tinha alguma coisa, ele tinha 1 ano e meio de idade. Ele era uma criança extremamente agitada e muito chorosa. Ele vivia chorando, e quando ele entrava em crises mesmo de choro, ele chegava até a se bater. Ele batia a cabeça na parede, ele se machucava. E eu achava muito estranho, porque eu não tinha passado nada disso com o outro. Então eu fui atrás, mesmo todo mundo falando para mim que era coisa da minha cabeça, que ele não tinha nada. Então eu fui atrás, comecei a passar nos especialistas, e quando ele fez 2 anos de idade, 2 anos e meio mais ou menos, aí a gente teve o diagnóstico pela neuropediatra. E só aí é que caiu a ficha para todo mundo da família. Porque desde o início eu sempre falei que ele tinha alguma coisa, sempre bati nessa tecla. Ele não dormia à noite, eu passava a noite em claro com ele chorando mesmo, de pesadelos, de parecer que estava tendo pesadelos. E aí, por eu ter corrido atrás cedo, a gente começou o tratamento cedo. Então, hoje ele tem um grau de autismo leve, mas que nos dá, assim, ele tem muita dificuldade em socialização. Então, a nossa dificuldade hoje é que ele aprenda a brincar com crianças, que ele se envolva mais na escola, sabe? Mas ele fala até bastante. E é uma criança que, se você vê ele, você vai falar para mim, ele é normal, não tem nada, né? Como todo mundo geralmente fala do autismo, o autismo não tem cara, né? Mas tem as suas peculiaridades. Legal, valeu. Tudo bem aí com a resposta, Helena? Sim, porque eu também tenho um sobrinho autista, hoje ele está com 6 anos, só que, diferente da Sueli, a família, os tios, os primos perceberam. Inclusive, a Dolores ela é minha prima, tá? Ela foi uma das que havia percebido. Sim. E a mãe demorou muito. A gente não entendeu por quê, mas a mãe, a gente achou que ela demorou muito, tanto que eles começaram o tratamento agora com 6 anos. E o meu sobrinho tem as mesmas características do seu filho, mesmo. Sim. Legal, obrigada, Helena, pela pergunta. Dolores, você quer falar alguma coisa também? Aí a gente volta para a Suelen, para a gente não ocupar muito mais o tempo dela. Diga, Dolores. Eu gostaria de parabenizar, né, a Suelen por partilhar essa história conosco, né, dizer para ela que eu já trabalhei com crianças com autismo, né, e o autismo, ele passa a sofrer menos quando quem está ao redor dele compreende o que ele necessita, né, e é muito interessante você compartilhar com a gente a vivência do irmão, né, porque o Lorenzo também aprende com o Anthony e vice-versa, né, e é muito interessante, né, como a Helena trouxe no início, que a criança ela precisa de uma matriz, né, de pessoas para se espelhar, para se inspirar, para que ela comece a construir a sua personalidade. Então, com certeza, o Lorenzo ele vai ter uma personalidade diferente quando ele estiver em meio a outras pessoas, quando ele for para o mundo mesmo. Porque é muito importante que dentro da família também a gente proporcione que a criança conviva com as diferenças,
né, não só com uma deficiência intelectual, né, com uma diferença de cor de pele, de raça, de classe social. Então, é muito importante que a gente proporcione isso. E, às vezes, aquela pessoa dentro da família, dentro do seio familiar, que ele tem uma diferença, uma dificuldade, uma deficiência, às vezes, ele é isolado do convívio, né? Ele é colocado de lado, né? E a família segue como se aquela pessoa, ela não existisse, como se ela fosse um problema. E, na verdade, não é. Essas pessoas, elas vêm para nos ensinar, para nos ajudar a crescer enquanto ser humano, né? Para nos ajudar a viver em sociedade, porque a sociedade, ela é muito diversa, né? Então, eu fico muito feliz porque hoje nós podemos falar sobre o autismo, né? Antes não se falava disso, então a gente fala. Então, quando a criança ela chega na escola com essa característica, é um olhar totalmente diferente, né? E é isso que a gente luta para que ela não é só na escola, mas para que no trabalho dele, quando ele for trabalhar, que ele seja visto como ele é e não que ele se adeque ao ambiente ao qual ele está sendo inserido. É isso que a gente busca com a inclusão, né? Que as pessoas elas sejam vistas como elas realmente são, que elas sejam aceitas como elas realmente são e que elas não sofram por ser quem elas são. Eu acho que quando a gente atingir esse nível de interação, de inclusão, a gente vai ter uma sociedade muito mais igualitária, uma sociedade muito mais saudável, para que todos possam viver, né, bem. Então, obrigada, Suelen, pela sua história. Uma história, eu sei que é uma história de muita luta, né? Existe dor, mas também existe muitas alegrias, né? E que os seus filhos possam crescer com esses exemplos que vocês estão trazendo para eles, que eles possam multiplicar. Com certeza eles irão multiplicar tudo isso que eles estão aprendendo. Parabéns. Dolores, Obrigada. Isso que você está falando vale não só para mães de autista, né? Vale para outras mães pra também, todas. por isso que a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Suelen, eu quero falar mais uma coisa, né? E aí, óbvio, se você puder continuar com a gente, vai ser muito legal, mas eu estou preocupada com o seu tempo, e também acho que é importante a Helene e a Dolores darem os seus depoimentos. Sim. A Dolores citou a palavra exemplo, então a gente está falando da mãe ser matriz para o filho, mas todos nós somos matrizes para todos. A gente está sendo observado. Então, você, como mãe, né, de uma criança autista, está sendo modelo para outras mães também, não é só para o seu filho, Lourenço, né? Não vai ser só para o Martin, não é, Dolores? Vai ser exemplo para outras mães, seja de autistas ou de não autistas, sobre uma maneira digna de agir e de aceitar essa realidade que você vive, sabe? Tenho certeza que isso aí vai se multiplicar e a gente vai ter uma sociedade mais justa, né? Pessoas agindo de uma maneira mais adequada e coerente. Muito obrigada de novo, viu? Vou acrescentar uma coisa aqui que é interessante. O Ioiô manda mensagem que, além de ser mãe, de criar de 2 crianças e trabalhar, que legal, a Suelen participou da Perseverança da São José e do coral. Foi. Vida, essa participação social sua e ter outros interesses e ter outras Sim. coisas. Participei de muitas coisas. Muito legal. Muito legal. Marcelo, nada contra os homens, viu? Mas as mulheres são ótimas mesmo. Fazem 7 coisas ao mesmo tempo, né? Cria um filho, né? 2 filhos, fica grávida. Não é isso, Helena? Vamos embora. Suelen, muito obrigada, viu? Fala. Sim, você quer falar? Só para eu finalizar, que eu vou ter que sair agora mesmo. Tá, diga. Mas eu queria só complementar, assim, que eu sempre bato nessa tecla, que dentro de casa, qualquer criança tem que ter um auxílio dos pais para entender que na sociedade existem pessoas diferentes dela e que elas têm que ser respeitadas. Isso tem que... Eu acho que todas as casas deveriam ter esse ensinamento dentro de casa. Porque a gente, no momento agora, eu estou sofrendo demais na escola por conta disso. Porque tem pais que não... Os próprios pais, eles não aceitam que tenha uma criança diferente na sala do seu filho, entendeu? Eu já tive... meu filho ficou 1 semana sem ir para a escola porque os pais não estavam aceitando que ele... Assim, ele não sabe... Por exemplo, ele não sabe chamar uma criança para brincar. Ele não sabe chegar... Amiguinho, eu quero brincar com você.
Aí, às vezes, num puxão, alguma coisa assim, acaba a criança achando que ele tá batendo e o pai vai reclamar na escola que o filho não é saco de pancada, que meu filho não sabe? São coisas assim que a sociedade devia já ter aprendido, que não, as pessoas não são iguais, né? E que tem que ser respeitadas. E eu acho que isso tinha que sair de dentro de casa, né? O Lourenço está sendo uma dessas pessoas que vai ser um adulto que vai conseguir entender e vai ajudar outros adultos e outras crianças. Olha a grandiosidade do seu exemplo para o Lourenço. Sim. Nossa, que maravilha. Muito legal. Gente, eu agradeço demais. Nós que agradecemos. Eu vou ter que sair agora, tá bom? Mande notícias, por favor. Nós vamos querer saber quando nasceu o Martim, né? Pode deixar, que vocês vão saber sim, tá bom? Parabéns e muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, tchau. Tchau. Bom, temos a... Fala, Marcelo, eu quero ouvir a Dolores e a Helena também, mas você quer falar? Diga. É justamente isso, eu acho que o tema do bate-papo foi colocado, né? A mãe, além de amamentar, limpar, etc., hoje ela tem este desafio, que é tirar as coisas debaixo do tapete, né? A gente tem aí 2 exemplos, né? Tivemos o da Suelen, né? Que antes, por exemplo, filhos adotados eram escondidos, né? Não se falava para eles, né? Filhos negros, não se falava de preconceito, de discriminação, né? Eu acho que a gente está vivendo um novo papel de mãe, né? E é esse o convite. Já a gente vai ter outra pessoa que deve participar, né? Mas continue o papo aí pensando nesse novo papel de mãe, lidando com as diferenças. A Dolores estava falando aí da importância da inclusão, né, Dolores? Eu acho que é uma coisa que você deve sofrer mais na pele, ou seu filho, ou enfim, você conhece essa história. E aí depois a gente ouve a Helena também. Fala. Já chegou, deixa ela entrar na roda, vocês vão conversando e ela participa. Tá. Bem-vinda, Simone. E sumiu. Sumiu a fala do... Oi, Simone. Estava desligando aqui, desculpa. Boa tarde, gente. Estava ouvindo aqui vocês falarem, viu? Legal. Então, agora seja bem-vinda. E vamos continuar nosso papo aqui, Dolores, Helena, Simone, enfim. Acho que, assim, o objetivo é agora cada uma falar o que acha que é importante expor a respeito do seu papel de mãe na realidade específica que vive. Eu acho que é esse o nosso papo agora, né? Sim. Então, vamos lá. Microfone aberto. Eu acredito que realmente... Opa, travou, Dolores? Estão me ouvindo? Estou, eu acho que eu tive um problema na minha internet. A maternidade, ela envolve muitos desafios, né? A Suelen trouxe alguns, mas a gente pode citar vários outros, né? Eu acho muito interessante que agora nós podemos falar disso com mais leveza, né? Porque antes a mãe ela não podia reclamar, né? É como se ela tivesse que cumprir aquele papel dela a todo momento, sem nunca demonstrar fraqueza, sem nunca demonstrar cansaço, sem nunca demonstrar arrependimento. E hoje a gente tem a oportunidade de poder falar que não, né? Que não é fácil e que tudo bem se você se sente cansada, tudo bem se você pensa em desistir de alguma coisa, né? Que tudo bem, porque nós não somos super-heroínas como tentam colocar, né, em cima da gente, né? Então, aqui em casa, nessa questão de lidar com as diferenças, a gente sempre deixou isso muito claro para os nossos filhos, questão de respeitar o que é diferente, né? Eu sou negra, mas os meus filhos, eles não têm o tom da pele escura como o meu, eles são mais claros porque o pai deles é branco, então a gente discute muito aqui em casa sobre isso, sobre racismo, é uma pauta recorrente aqui, né? Sobre como lidar com essas situações. Tanto o meu marido, ele me ouve, ele me escuta, tenta entender a minha situação, e os meus filhos também são ouvintes dessas discussões, porque eu tenho uma preocupação muito grande, muito grande, de como eles tratam os outros, né, de como eles lidam com isso, fora
fora de casa, porque dentro de casa a gente vê, né, e eu tenho consciência que fora de casa os meus filhos, eles não são as mesmas pessoas que convivem comigo aqui todos os dias. Então, eu acho que é muito bom conversar, como você mesmo falou, Eliana, abrir um diálogo com os nossos filhos, escutá-los, né, ouvir, né, o que eles têm para nos dizer, e também dar o nosso parecer sobre as questões que eles trazem para dentro de casa, né? Então, eu acho que é muito importante falar sobre tudo com eles, né? À medida do que eles trazem, à medida de como as coisas acontecem na vida deles também, né? Porque às vezes também a família tem uma ilusão de que o filho, ele não vive, né? Ele não tem situações, não tem problemas, né? Porque é uma criança, mas eles têm sim desejos, anseios, medos, dúvidas, né? Angústias, que eles não sabem como lidar e que é importante que a gente possa entrar, né, nesses momentos, entrar com a nossa vivência, com a nossa opinião. Então, eu acho muito interessante falar sobre maternidade, né? Eu falo que a minha não foi fácil e as duas são muito diferentes. Eu sou mãe de 2 filhos, a Ana Beatriz, que faz aniversário hoje, 12 anos, também. O Cauã, né, que tem 5, vai fazer 6 anos. Então, são seres muito diferentes, muito, muito diferentes um do outro, com manias muito diferentes, mas não tem como amar um mais do que o outro, né? A gente ama igual, né? E a gente torce para que eles sejam boas pessoas, né? E a gente tem consciência, eu tenho consciência de que eu vou contribuir muito para isso, e é uma responsabilidade muito grande. Se ver nesse papel, nossa, o que ele vai ser futuramente está muito ligado com o que eu estou passando para ele hoje. Com certeza, perfeito. Dolores, deixa eu te falar uma coisa. Quando se fala, né, temos que tirar essa imagem de que somos supermulheres, etc., né, não temos que ser idolatradas. Como matrizes que somos, a gente está criando o ser humano, então é fundamental, eu diria, a gente falar das nossas fragilidades, sim, sabe? De momentos, olha, a mamãe está cansada, não, a mamãe não vai fazer isso agora, eu não tenho vontade, ou eu estou triste, hoje eu não quero falar. Isso faz parte do ser humano. Então, ele tem que aprender e saber que isso é normal. Exatamente. Né? Então, acho muito legal você ter falado isso, acho que é por aí mesmo que a gente tem que caminhar, né? Esses dias até eu dei uma bronca na minha filha, né? E o Cauã, como defensor dela, né? Ele veio chamar a minha atenção. Ele falou assim, que eu fui muito dura. Ele falou assim, você foi muito dura com a Bia, eu acho. Aí, por que você tá assim, né? Aí eu virei e falei assim, porque eu também tenho o direito de ficar chateada. Você também não se chateia? Você também não chora? Não sai batendo o pé? Não bate a porta? Não vai chorar no seu quarto? Então, eu falei assim, hoje eu estou me sentindo assim. Hoje eu estou muito chateada, muito nervosa, e eu estou no meu momento. Eu tenho direito. Aí ele olhou para mim e falou assim, é melhor eu não dizer nada. E deu assim. Então, falar das nossas fraquezas, claro, né? Claro. Ao mesmo tempo que eu vou falar que eu surto, né? Eu acho que toda mãe surta, né? Eu surto. Imagina! Mas eu também reflito. Eu reflito sobre os meus surtos, claro. Eu retomo com eles, eu peço desculpas quando eu acho que eu me excedi. Né? Eu falo com a Ana, olha, desculpa pela maneira como a mãe falou, mas está acontecendo isso, e a gente precisa se acertar, né? E às vezes a minha bronca dói mais em mim do que neles. Eu vejo que, tipo assim, ó, passa algum tempo, ela volta a brincar, a rir, e eu ainda estou angustiada, né, aquela culpa, né, ainda estou angustiada com o que aconteceu, e ela, tipo, leva de boa. Então, eu acho que é importante, sim, a gente mostrar para eles que nós também temos fraquezas, né? Claro, somos seres humanos, legal. Muito obrigada, Dolores. Claro que, gente, é como o Marcelo falou, é assunto para o resto da vida. O padre Glênio quer falar, mas a gente também vai ouvir a Simone e a Helena ainda, tá bom? Diga, padre. Não, eu queria provocar um pouco a Dolores, e nós somos irmãos, eu já falei para ela que meu sonho é ter o cabelo que ela tem, gente. Oh, meu Deus quero esse cabelo. céu.
Você é uma atriz dele em cabelo, Dolores. Tem que nascer você, não dá mais. Não, imagina eu entrando na missa com esse cabelo, assim, o povo desmaiando de ódio e de raiva, não é? E de inveja também, porque o ódio, raiva e inveja está tudo acumulado lá no inconsciente. Mas tira o cabelo de lado. Seguinte, Dolores, quando a gente pensou em convidar você, eu pensei em convidar você, porque eu sei que você tem uma causa, né? Nós temos uma causa que é a diversidade, não é? E gosto desse nome que você me permitiu falar, né? Ou seja, você é preta, não é? Não é um nome que é mais preconceituoso, é um nome que identifica a sua identidade, né? Ou seja, identifica a identidade, parece até ser redundante, mas é isso mesmo, né? Você é preta. Você teve na sua vida, você tem na sua vida, ou você quer na sua vida falar disso com seus filhos tiveram essa dificuldade, porque eu vou contar aqui um caos que aconteceu. Eu adoro Big Brother Brasil, quem quiser me criticar, pode me criticar, assistir todos os episódios. Adoro ninguém é perfeito. Pois é, mas eu gosto, porque eu acho que neste ano tivemos muitas conversas pertinentes ao Brasil inteiro. Tivemos nordestinos, gays, pretos, caipiras, machistas, homofóbicos, e eu acho que são temas muito pertinentes no Brasil. Eu acho que foi muito bom o bate-papo. Quem pôde assistir levantou sobre isso. Então, teve um momento do Big Brother, por exemplo, que um dos participantes se sentiu muito ofendido porque ele, por causa do cabelo dele, né, o João, né, ele se sentiu ofendido porque ele foi comparado ao Homem das Cavernas, porque ele tinha um cabelo parecido lá com a fantasia do Homem das Cavernas. Enfim, aí se levantou no Brasil uma conversa sobre isso, né? Sobre o ser preto, sobre o cabelo, sobre o que é ser cabelo crespo, ondulado, branco, é o cabelo que você quer, né? Ou seja, você já teve essa conversa com seus filhos? E eu me lembro que uma das participantes, a Pucá, não é? Que ela disse o seguinte: ela chorou porque ela teve uma conversa, porque a filha dela se sentia muito feia, porque ela tem um cabelo crespo. Eu não sei se é assim a gente fala, e se não for, me ensine, por favor, porque eu quero aprender a falar as palavras corretas sem ofender ninguém. Então, ela tinha um cabelo crespo, e a filha se sentia muito feia, né? Você já teve esse tipo de conversa? E esse papo que eu estou tendo contigo é muito chato? É preconceituoso? Não é? É papo de gente branca? Como que você vê isso? Eu acho que falar sobre racismo é sempre pertinente, né? Falar sobre preconceito é sempre pertinente. Eu acho que, por mais que as pessoas chamem de mimimi, nós temos que falar até que se esgote, né? Até que não reste nenhuma dúvida. Então, nós devemos continuar falando sim. Não acho o assunto chato, não, Adelênio. Como eu já disse, né, a gente discute sim esses temas aqui em casa, né? A minha filha, os meus filhos hoje, eles são influenciados, né, da mesma forma que eu fui influenciada pela Xuxa, que não tinha nada a ver comigo, mas ela me influenciou porque ela era uma artista da minha época, era o tipo de mídia que eu consumia. Então, os meus filhos hoje, eles são influenciados por blogueiros, por artistas, mirins, que eles assistem nas novelas e tudo mais, pelos youtubers, influencers. E eu questiono muito a Ana sobre quem ela está seguindo, né? Eu falo muito. E ela me mostra, né? Ela me manda fotos. E eu também mando para ela fotos de pessoas de cabelo crespo, cacheado, mulheres gordas, mulheres negras, né? E eu tenho que discutir sempre com ela, né? Então, pode até parecer chato às vezes ela me mostra algumas fotos assim, e aí eu questiono, eu falo assim, mas no que você se identifica com essa pessoa? Porque olhando assim, eu não vejo que ela não se parece muito com você, esteticamente. O que nela te chama atenção?
Porque em meio a tudo isso, a Ana já quis alisar o cabelo, ela tem um cabelo lindo, maravilhoso, cacheado, é lindo o cabelo dela, mas ela já quis usar o cabelo liso, né, por realmente, por achar que era mais bonito, que é um padrão estético, né, imposto. Então, a gente discute sim, a gente conversa sim, né. O Cauã, eu não posso falar muito, assim, nessa questão de que eu converso isso com o Cauã, porque o Cauã, ele por essa questão de admiração com a mãe, né, por ter essa questão de identificação com a mãe, ele até as amigas dele da escola, as amiguinhas que ele fala, é linda, quando eu crescer, eu quero casar com ela, elas se parecem comigo, né, então são morenas do cabelo cacheado, e aí, quando ele vê alguma foto na internet, ele fala, como essa menina é linda, né, e ele fala das amigas da Bia que se parecem comigo, então... Isso, né? Então a gente conversa, porque aqui em casa a gente não convive só com a diversidade racial, a gente convive com outras diversidades também, né? Que os nossos filhos já crescem nesse meio, a gente já ensina para eles que eles têm que respeitar. Então, essa questão de cor, de raça, né, é algo que a gente começou a discutir de alguns anos para cá, porque eu vivenciei situações na minha infância inteira, toda menina preta, né, periférica, na sua infância, ela teve problemas com a questão do seu cabelo, ela teve problemas de observar que porque a professora, ela tratava a menina loira de um jeito e a gente de outro, e a gente estava no meio dessas situações e você não entendia o porquê que aquilo acontecia, né, no meu caso. Eu achava que é porque eu era mais feia do que as outras, né? Porque sempre andei limpa, sempre andei cheirosa, sempre andei penteada, mas mesmo assim nunca fui preferida, né? Em vista das outras. E eu tinha essa angústia. E aí, quando eu cresci, quando eu me tornei mulher, quando eu ouvi falar sobre racismo, que eu compreendi o porquê que aquilo acontecia naquela época. E isso dói e machuca muito, né? Isso marca a gente a nossa vida inteira, né? E isso, se é algo que me marcou, isso vai influenciar a minha maternidade. Isso vai influenciar a maneira como eu crio meus filhos. Eu dou uma pergunta para ti. E desculpa, Eliana, estou tomando teu espaço aqui. Mas... Meu? Nossa, é o nosso espaço, é nosso. Tem a Helena, que é prima da Dolores, né? E que também tem vários, deve ter passado por muito isso. Apesar de uma parecer muito índia e a outra muito preta, tá? Ou seja, uma preta, uma índia, ou seja, somos tipos do Brasil. Sabia que você ia chegar nesse ponto, eu sabia. Não é? Pois é. Então, ou seja, eu, por exemplo, sou um filho misturado, porque, assim, a minha mãe, eu brinco com ela, mãe, a senhora é uma preta disfarçada de branca, porque ela tem traços, né, pretos, né, nariz, cabelo, né, o cabelo crespo, tal, e casou com meu pai, que é um índio disfarçado de branco, ou seja, aí deu eu, assim, ó, desse jeito, então, olho claro, né, o cabelo ondulado, né, e fiquei mais velho do que o Marcelo mais cedo, né, por exemplo, não é? Então, eu sou meio misturado. Então, ou seja, nós que estamos aqui somos a cara do Brasil. A Simone, por exemplo, ela é casada com um japonês, que eu amo muito, ela também eu amo, mas o japonês eu amo muito mais, porque nós somos irmãos de nascença, eu e ele. Não é? Um beijo, Simone, para você. Não, tá? E além de tudo, é um japonês preto. O japonês preto, depois vocês vão ver ele daqui a pouco. É o japonês misturado. Então, a gente está conversando aqui sobre a diversidade de raças, mas a diversidade das mães. O Marcelo lançou, quando a gente falou assim, o que nós vamos conversar sobre esse bate-papo? O Marcelo falou assim, há uma só mãe? Eu acho que a pergunta é muito importante, não é? E complementando, né? A mãe de hoje, que já trabalhar já faz parte, né? Mas a mãe de hoje tem esses desafios que elas estão levantando aqui, né? Que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não se conversava. Né? Sim, exatamente. Exatamente. A gente resolveu conversar, por exemplo, chamei Dolores, chamei Simone, chamei Helena,
Claro, eu e Marcelo, a gente entrou em consenso que a Eliana, saudade de dar um beijo na Eliana. Eliana, tem mensagens demais para você. Pois é. Bom, muito obrigada. A dona Antônia. A dona Antônia! Ai, dona Antônia, que saudade. Eu não estou mais em São Paulo, não fui visitar a senhora, uma hora a gente ainda se vê. Com a Teia junto, né? Que a Teia também não está mais. Mas, a Teia também está aqui, ó, elogiando o Chico. Então, mas a questão é o seguinte, eu queria voltar a Dolores, e depois vou a Helena, e depois, assim, a Eliana, ela coordena o grupo, mas eu quero voltar a essas conversas aí, porque eu tenho muitas perguntas a fazer a essas mães, inclusive ao Marcelo também, e a você, Eliana. Eu vou ser aqui fazer o papel do advogado de Deus, não do diabo, mas de Deus. Pode fazer. Cada um ser acompanhado do Deus que quer. No meu caso, é o Deus de Jesus Cristo, e eu quero fazer essas perguntas a todos vocês. Mas a Dolores, a minha irmã preta, do cabelo, hein? A gente vai fazer esse cabelo para quando, hein, Dolores? Dia dos Pais, eu acho que vai ser. Ela já falou que você tem que nascer de novo, não tem jeito. Ela vai dar um jeito, ela está fazendo curso para isso, ela tem que dar um jeito. Então, mas, Dolores, assim, a pergunta, a incisão que eu fiz, ou seja, a conversa que eu trouxe, causou dor em você? Hoje eu não sinto mais dor. Eu faço terapia, né, já há 4 anos, então hoje falar disso não me dói mais. Já me doeu muito, né? Me dói ver outras pessoas passando por isso, né? Me dói ver as notícias no jornal de que pessoas, por terem a mesma cor da pele que eu tenho, elas passam por situações que elas não deveriam passar, né? Me dói ver a minha mãe em situações de servidão, né? Porque a sociedade acredita que o único lugar cabível para ela é numa cozinha ou é limpando o chão de alguém, né? Então, isso me dói. As minhas vivências não me doem mais porque eu consegui elaborar, né? Eu tanto que nem depois de muitos anos, depois de ser professora, né, fazer faculdade, hoje eu me vejo, me encontro cuidando do cabelo de outras pessoas, né? E vem muito forte em mim cuidar do cabelo de pessoas, de mulheres negras, né? É uma coisa que eu fazia na minha infância, porque eu sofri muito com o meu cabelo, porque a minha mãe ela não sabia como cuidar, né? Não existiam produtos para o nosso tipo de cabelo específico. Então, a única saída que a gente tinha ou era aprender a amarrar bem, né? Ou alisar. Isso quando elas não cortavam, né? Que aí era um terror. Uma menina com cabelo cortado, que eu vi muito, 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 muito. E às vezes, assim, as professoras orientavam, né? Corta o cabelo dela, porque ela tem piolho. Então, assim, foi muito dolorido lidar com o meu cabelo por muitos anos. E hoje eu me vejo nesse processo de cura, também tentando tocar em outras pessoas, atingir outras pessoas, né? Então, eu trançava o cabelo das minhas irmãs. Elas iam para a escola, eu trançava, elas ficavam a semana inteira com o cabelo trançadinho para não bagunçar, para não irem bagunçadas, porque eu tinha essa preocupação de que elas também não sofressem com apelidos como eu sofri, né? E agora eu me encontro novamente cuidando novamente do cabelo de outras pessoas, né? Então é engraçado como que nós vivemos na nossa vida, a gente sempre retoma, né? Então acho que se eu não tivesse curada, eu não estaria conseguindo fazer o trabalho que eu estou me preparando hoje para poder fazer, né? Que é falar sobre cabelo, identidade, né? Sobre cabelo crespo. E é isso, eu vou aprender como cachear o seu, tá bom, Padre Glênio? Eu vou aprender alguma técnica, deve ter alguma técnica, aí você vai ficar todo enroladinho, tá bom? Não. Mas eu acho que... É muito grave e prometeu que não pode fazer, Dolores. Olha, não sei se alguém já te falou isso. Eu acho que é muito importante que a Dolores está falando, porque a Dolores está falando do ponto de vista de uma mulher preta. Mas a partir de um homem branco, entre aspas, que eu não me considero branco, apesar da minha pele e da cor do meu olho, porque o meu avô é preto, a minha mãe é preta, não é? E eu gosto de ser preto.
Alguém pode dizer ao contrário, não estou nem aí. A opinião mais importante da minha vida sobre mim mesmo é a minha. É isso que me importa. Não é? Então, eu acho que é isso. Dizer o seguinte, Dolores, eu detesto ouvir assim, nossa, como o seu cabelo é bonito, porque o seu cabelo está grisalho. E aí olha para uma mulher que tem um cabelo grisalho e fala assim, por que você não pinta? Você está muito velha. Odeio isso, odeio. Eu adoro que alguém seja... Eu disse isso para alguém agora à noite, né? Disse assim, eu estou numa fase da minha vida, o seguinte, que eu me permito a ter 42 anos de idade, ter o cabelo branco, ter a barba branca e ser gordo. Pronto, acabou. Pronto, falei. Agora a gente pode... Eliana, é o seguinte, a gente convidou aqui a Simone e a Helena, porque a Simone e a Helena, e o Marcelo também, eu convidei ele, tá? Faz de conta, viu, Marcelo? Porque o Marcelo é mãe, eu acho que você pode trabalhar isso, e a Simone, ela é mãe da Gabi, que é uma pessoa muito especial, depois você pode descobrir isso, e a Helena é a mãe do Micael, que é um filho meu, junto com o Ronaldo e ela, é um filho triplo, assim, a gente gerou ele, os três juntos, né? E aí depois eu acho que você pode trabalhar isso, porque o Micael é um filho adotivo, como todos os outros filhos são, e aí você pode começar a perguntar isso, e aí eu saio de cena, porque senão eu falo demais. Olha, você tem uma mãe de um filho muito especial, e você tem uma mãe ali gerada 3, né? Então, pode começar. Então, assim, a Simone entrou, né? Deu para sentir o tom da nossa conversa, né? O papel de mãe como exemplo, né? Quando a Dolores, você estava falando das outras influências da sua filha, né? No mundo diverso, e a gente já falou muito de diversidade aqui, né, Simone e Helena, ter uma única influência é ir contra o que nós pregamos, que é a garantia de diversidade. Daí a importância de muita conversa para que as crianças desenvolvam aí a sua crítica, né, e saibam que você não é o único modelo no mundo. Obviamente, ela pode seguir e deve seguir outras matrizes, entendendo os motivos. Contar uma coisa para vocês, que um dia eu fiquei desesperada, eu estava dentro do metrô, eu ouvi uma senhora conversando com uma outra, dizendo, falei mesmo para o meu filho, só tem que confiar em Deus e em mim, ninguém mais. Não deu para eu interromper, não era hora, não fazia nenhum sentido, né? Mas olha a frase. Bom, vocês podem imaginar como vai ser a vida desse menino daí para frente, que matriz ele vai ser dali para frente, né? Então, Simone, Helena, queremos ouvir vocês nas suas experiências também. Bom, e aí? Pode falar, Helena. Fala, Helena. Então, eu vou falar. Eu, como o Padre Guilherme falou, que agora descobri que o Micael tem um novo pai, né? Vou até mandar lá o recibo da pensão para ele, brincadeira. Mas é um prazer, né, saber que o meu filho é tão amado e realmente o Padre Guilherme é um pai para ele, como para mim também. E eu também tenho esse desafio como mãe adotiva, né? E acho que, acredito eu, que o meu maior desafio hoje é provar para a sociedade, para o mundo, que o filho é meu. Ele não nasceu do meu ventre, mas ele é meu. Eu criei um elo com ele, porque às vezes as pessoas falam assim, mas como que você vai criar um elo se não é do seu sangue? Mas o amor. Então, o amor que nós construímos, o amor que eu e meu esposo tinha demais entre nós dois, nós decidimos adotar o Micael. E acho que o meu maior desafio como mãe hoje na sociedade é isso. Acho interessante que as pessoas, quando eu decidi ser mãe adotiva, uma das perguntas que mais chegaram em mim, né, é as pessoas perguntar, mas você vai contar para ele? E aí? Como que você vai contar para ele que ele não nasceu do seu ventre, né? E a gente aqui em casa, a gente trabalha muito com a verdade, do desde o início, desde quando o Micael veio, né, para nossa casa, a gente trabalha muito com a verdade. É tanto que o Micael, se você chamar o Micael aqui e perguntar, Micael, como é que você nasceu? Ele vai falar, olha,
Eu nasci do coração da minha mamãe. A minha mamãe um dia foi lá no abrigo, eu estava dormindo, aí a tia veio, me trouxe, minha mãe me beijou, e ela falou, esse é o meu filho. E ali nasceu uma mãe. E aí trouxemos ele para casa. Então, as pessoas falam assim, mas você vai falar? Não acho interessante você falar lá mais lá na frente? Ou então, né? Porque vai ficar assim, uma frustração para essa criança, né? Saber que ela é adotiva. Então, ele já sabe desde pequeno que ele é adotado. Minha família acolheu muito bem o Micael, né? Tem a Dolores aí, né? Todos eles, toda a minha família, a gente, quando eu decidi ser mãe, eu entrei em contato com a minha família, conversei com meus amigos, né? Mas a decisão primeiro veio de mim e veio do meu esposo. Essa foi a nossa prioridade. Então, o desafio, acho que é interessante a gente abrir esse leque aqui, né? Que acho que a gente não deve esconder. E hoje nós estamos numa sociedade que não adianta, as redes estão aí, meu filho ele foi acolhido na comunidade, como que eu vou esconder do meu filho que ele foi adotado? Sendo que a comunidade sabe, a família sabe. Imagina a minha aflição como mãe, né? A todo momento falar, meu Deus, eu tenho que proteger meu filho, né? Vão falar, a qualquer momento vão falar que ele é adotivo. Ele é filho do Ronaldo, você sabe disso, né? Tem essa questão também, né? Porque ele é a cara do meu esposo. Inclusive, eu estou entrando com uma ação, estou procurando um advogado. Ele é a cara do meu filho. E acredito que é por causa do amor, o amor transforma, né? Então, ele é, assim, a cara do meu esposo, idêntico ao meu esposo. E já está criando os traços do novo pai, né? Ainda tem que falar para ele, né? Que ele tem um pai, ele já sabe que não é o pai dele, mas já está criando uns traços de carinho, né? De acolhimento, que é do pai Glênio, né? Então, meu maior desafio hoje na sociedade é falar para a pessoa, eu sou mãe adotiva. Aliás, ele já está treinando a ensinar a Bíblia, que eu vi, tá? Sim. E ainda, Marcelo, ele ainda faz igual o Padre Glênio, chama os aniversariantes. Ele já está rezando a missa, vocês não sabem. Depois publica esse vídeo, ele está rezando missa já. Exatamente. Agora eu queria corrigir só um pouquinho. Queria corrigir uma fala que a Helena faz, e que eu acho que todo mundo faz. Assim, eu também sou filho de uma mãe que foi adotada porque a mãe dela morreu no parto. Todos os filhos são adotados, todos. Se você não adotar seu filho quando nasce, porque é uma coisa que está na sua barriga, outra coisa quando nasce você olha para a carinha dele. Então, ou seja, Helena, você não é mãe de um filho adotivo, você é mãe. Bom, porque todas as mães são adotadas pelos seus filhos e seus pais também. Só isso que eu queria falar. Adotam os seus filhos mesmo. Helena, eu tive uma experiência de adoção que para mim virou uma causa há muito tempo atrás. Eu era jovem, um casal, amigo, me adotaram, ele não contou para a menina, né? E ela, já maiorzinha, um primo, alguém, isso que você temia, quer dizer, não dá para esconder, contou para ela que ela era adotada. Ela estudava nos melhores colégios de São Paulo, né? E ela foi tristinha para a escola e contou para a professora que descobriu que tinha sido adotada. E a professora, Dolores, esse professor de antigamente, virou para a menina e falou assim, não conta para ninguém, senão ninguém vai querer brincar com você. Então, a transformação é muito maior do que a gente imagina. Porque, queira ou não, isso que vocês fazem é muito bonito, né? De demonstrar a verdade, o amor e não ter medo do que vão dizer, né? Quer dizer, isso é... E aí, Marcelo, eu fico pensando, né, Helena, assim, nós estamos falando e nós estamos em um outro estágio. Temos muito para caminhar ainda, né? Mas antes não se falava nessas coisas. Então,
mas já estamos em um outro estágio, estamos tentando mudar essa cultura, né? Garantir uma cultura de inclusão. Eu só tenho uma curiosidade, ou dar uma sugestão para você, ou talvez você até já tenha feito, Helena, é você falar para essas pessoas que te disseram, né? Nossa, não fala, ou espera mais um tempo, como será que ele vai estar? É você influenciar essas pessoas, conversar com elas e mostrar como deu certo, como foi importante, que reação ele teve, para que a gente faça crescer essa mudança e deixar de lado esse preconceito, esse paradigma de que não pode falar. Né? Você também vai ser matriz para essas outras pessoas, para que elas mudem essa cabeça. Triste ouvir o que o Marcelo falou dessa professora, pelo amor de Deus. Mas eu acredito que com a convivência que a gente tem aqui nessa questão da verdade, acho que ele já está tão inserido na nossa vida, já está tão... que as pessoas já nem questionam mais, não me perguntam mais. Que bom, acho que elas viram que deu certo, então. Porque... deu certo, exatamente, legal. Porque deu certo. Então, as pessoas já não perguntam mais. Para dizer a verdade, agora a minha questão é provar para as pessoas que ele realmente não é o filho biológico do Ronaldo. Agora eu tô eu tenho que provar. Belo desafio. Que ele não é filho biológico do Ronaldo. Quando você conseguir, você também pode mandar um recado para a gente, né, para descobrir o que aconteceu. Padre, diga, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que ele não é o filho biológico do Ronaldo. Eu acho que ele é filho biológico dela, da Helena, não é? Porque, assim, brincadeira, né? Assim, a minha mãe, ela foi mãe, ela foi filha adotiva porque a mãe dela morreu do parto dela, porque ela foi gêmea, né? E aí morreu do parto dela. A irmã dela morreu depois, 8 meses depois, ela se criou. Não é? Então, ou seja, eu costumo brincar com a comunidade. Se a minha avó biológica, que inclusive me criou, eu tenho uma história disso, também sou adotivo da minha avó, vocês não teriam o padre ou o amigo, Eliana, que você tem. Porque, na verdade, ou seja, a mãe é aquela que adota, claro, cria, ama, educa, dá limites. Eu acho que a Simone tem muita coisa para falar com a gente sobre isso. Muito bem. Simone, queremos te ouvir, que vai ser tão rico quanto todas as outras experiências. Diga lá, Simone. Olha, você pode nos só para complementar um pouquinho que essa mãe adotiva acabou de falar, Helena, desculpa. Muitas vezes a gente tem os pais biológicos da gente e eles não adotam a gente, eles abandonam a gente. Então, eu acho que é o amor é o responsável por tudo isso. Eu acho que é o único sentimento que pode unir as pessoas, a mãe com o filho, porque se não existir o amor, não tem sentido nada disso. Não há dúvida, Simone, não há dúvida. Então, fala um pouquinho de alguma aprendizagem que você teve quando ficou mãe, por exemplo, né? De algum desafio que você superou. Eu duas meninas, né? E as duas tão diferentes umas das outras, da outra, mas as duas me ensinam muito. Mas com a Gabriela é um aprendizado diferente, porque a Gabriela, ela tem uma esclerose que pegou o lado esquerdo do cérebro, pegou a parte cognitiva dela, e ela tem um atraso. Então, assim, ela é uma criança, né? E como uma criança, a criança não tem vergonha de demonstrar o amor. Mas para a gente, família, isso é maravilhoso, como eu estava até ouvindo a outra mãe, né, que saiu, quando a gente tem a Sueli, isso, nós dentro de casa, nós amamos, né, mas muitas vezes o mundo lá fora não entende, aí gera o preconceito, tanto do deficiente, quanto do racismo, quanto da homofobia, mas graças a Deus nós estamos numa época diferente, isso está sendo discutido, e quanto mais falado, as pessoas vão tendo uma outra visão e vão começando a respeitar e tratando diferente, né, os nossos filhos, e isso nos deixa cada dia mais felizes. Eu acho que o caminho é esse, né?
é uma força que a gente ganha, né, de ouvir as dificuldades que vocês têm e como vocês conseguiram superar, né? Vocês acabam sendo matrizes de mães para nós que somos outras mães, né? Eu sou avó também, acompanho o que cada uma das minhas filhas faz. Uma das coisas boas é a gente se enxergar, né, no filho, ver as diferenças também, saber conviver com elas, que eu confesso a vocês que tem momentos que eu falo, ai, que pena, queria tanto que fizesse dessa forma, ou que fosse por aqui, e está indo por outro caminho, né? E aí está passando para os filhos, né? Ô, Li, eu chamo de você de Li porque as minhas Eliãs são todas Lis, tá? Tá bom, pode ser. Então, assim, eu te chamo de Li. Eu tenho pergunta assim, Marcelo, como é ser pai? Isso que eu queria falar agora. Deixa eu reforçar, Glênio, só um minutinho. Deixa eu reforçar o que é a sua pergunta, que eu ia chegar no PAN, né? É PAN. Eu aprendi uma vez, ouvindo uma secretária falar em um treinamento, né? Que ela trabalhava fora, tinha 3 crianças pequenas e que o marido ajudava muito. Aí a outra secretária falou, como assim ajuda? Você trabalha fora, leva dinheiro para casa, está com 3 crianças pequenas, você fala que ele ajuda, ele faz a parte dele. Eu nunca mais esqueci, aprendi essa frase, né? E agora eu falo, os pais que eu conheço, né, que fazem muito bem a sua parte, eu não falo que ajudam, né? Fazem a parte dele. Mas ainda há aqueles que não sabem valorizar muito. Marcelo devia estar comigo no momento que eu estava no treinamento, que o gerente estava se apresentando, ele falou qual era a área dele, disse que era casado, tinha 3 filhos, um de 1 ano e meio, outro de 3, outro de 5, e que a mulher não trabalhava. Como assim? Eu sei o que ele queria dizer. Ele queria dizer que ela não trabalhava fora. Mas, pelo amor de Deus, ela trabalha provavelmente muito mais do que você, não tem remuneração, né? E não sei se é tão reconhecida. Mas, enfim. Mas, felizmente, né, hoje eu vejo pela geração dos meus genros, né, dos meus sobrinhos, eles assumem um papel de complementariedade e aí viram pães. É pães, né, que você fala, Guilherme? Pães, né? Pães. Agora, nós mães, eu sei porque eu já tive uns puxões de orelha, logo que eu engravidei e ia ter a minha primeira filha, eu tive uns puxões de orelha de pessoas que me conheciam, que diziam, há pais que não assumem porque as mães não deixam. Assumem um espaço, né? Não, porque vai derrubar, porque não sabe, porque a função é minha e não deixa. Aí eu comecei a fazer isso desde o primeiro dia, e realmente eu tive um marido que sempre assumiu as filhas da melhor forma possível, e era até alvo de bronca dos outros. Pô, esse cara consegue fazer isso, aquilo, dá comida para uma, empurra o carrinho da outra e vai limpar o cocô da outra que acabou, porque eu viajava muito, como o Marcelo falou. Eu falava, não é ele que faz muito, vocês que fazem pouco, né? Agora, o Marcelo, conhecido como Pai, faz a parte dele muito bem. Então, como é que é essa experiência, Marcelo? O pessoal pega no seu pé, acha que não é função sua, acha que não tem nada a ver, ou te admira, acha que o caminho é esse, mas fala, tá bom, vai, te admira, mas eu jamais. A nossa geração é a mesma, né, Eliana? Nós tivemos, né, tanto... Primeiro, eu tive um privilégio. Embora filho de um pai extremamente machista, etc., ele já tinha quebrado alguns tabus, por exemplo. A gente viajava para a pescaria e eu aprendi a cozinhar com meu pai. Quer dizer, um homem que cozinhava já era... Então, tinha algumas diferenças, né? Tinha alguma coisa. Mas eu ouvi muito isso, né? Eu não me esqueço uma vez que eu estava arrumando a cozinha, né? E tinha um casal amigo, né? Daí ela foi, catou o marido na sala, trouxe na cozinha, né? Falou, olha lá, o negócio não cai se você ajudar em casa. O negócio não cai o quê? Que forma carinhosa de falar, meu Deus. Que negócio que cai. O pipi, eu não posso... Meu pai eterno. Imagina o grau que já estava o litígio dentro de casa, nessas alturas. Casa, né? Quer dizer, porque estava arrumando a cozinha. Agora, eu tive que fazer uma coisa muito interessante, que aí são as limitações de um casal, né? Por exemplo, eu tinha convivido e cuidado, gostava de criança, eu tive sobrinhos morando comigo de bebês, etc., né?
Por exemplo, a minha mulher nunca tinha segurado uma criança no colo, né? Eu lembro que o Pedro, quando nasceu, ele nasceu com 2 quilos e pouco, nasceu prematuro. No último inverno de verdade que teve nessa cidade, né? Então, imagina, né? Ela não tinha coragem de dar banho, não tinha coragem de... Né? Então, meio que foi, por ter uma experiência, um convívio antes, né? Que para mim foi natural assumir isso, né? Por exemplo, ela ficava muito nervosa com filhos doentes. De repente, eu conseguia manter um pouco de calma. Então, o filho doente, né? Era mais prático eu tratar. Ela preferia, quer dizer, ao mesmo tempo que ela controlava direito o horário do medicamento, a alimentação, né? Mas o cuidar perfeito, do enfermo, etc. Então, complementar, perfeito. Complementar, eu acho que assim, o que acontece é que tinha essa coisa muito de realmente, não sei se porque só foram 4 filhos homens, as questões emocionais, as conversas, o colo, acabava sendo eu que dava, né? Quer dizer, então, nossa, você falar assim, só foram 4 filhos homens. Chocado aqui agora, nesse momento, chocado, né? Assim, só foram 4 filhos homens. A Helena tem só um filho homem, tá ali. A pessoa não dorme já faz, deve ter 1 mês que a pessoa não dorme, né? A Dolores só tem um filho homem, não come há 5 meses, tá? Então, assim, eu não entendo, assim, como são 4 filhos homens, não entendo. E um dos filhos hiperativo na infância, né? Ele precisava de, no máximo, 3 horas e meia de sono, etc. Aquela coisa, né? Então, era eu. Então, quem acordava e aguentava as madrugadas... Não, porque eu sou filho do Marcelo, vocês não sabem, né? Mas, assim, eu preciso... É o quinto filho, né? Não, sou o primeiro. Filhos, não. Tá bom, mas são 5 filhos, então, ok. Não, mas sou o primeiro. Tá bom. Vai discutir comigo agora, assim, não? Vai, agora, assim. O Ronaldo falou que você está parecendo a VTube. Você não tem noção do que você está falando agora, nesse momento. Não, ele avisa para os meus filhos que ele é meu filho preferido. Claro! Desafio lidar com isso, né, Marcelo? Mas, enfim, né, eu acho que, e com certeza, né, Marcelo, não sei o quanto... Bom, eu sei, quando a gente convivia, né, mais proximamente por causa dos trabalhos, eu sei o quanto você continuou próximo a eles, né? Enfim, na vida profissional, na vida deles de casado. Então, você foi uma matriz e continua sendo, né? Agora, aliás, gente, queiramos ou não, tenhamos ou não consciência, todos nós somos matrizes para as pessoas, né? E às vezes a gente nem imagina, nem sabe a quem a gente influenciou, para que lado a gente influenciou. Quantas vezes eu ouvi de pessoas, vocês devem ter ouvido também, né? Nossa, fulano foi tão importante na minha vida quando falou tal coisa, e o fulano nem sabe. Nem sabe. Né? Eu mesma, felizmente, já ouvi isso de uma, pelo menos, ou até mais do que uma pessoa, dizendo, nossa, quando você atuou dessa forma, para mim foi muito importante. Provavelmente vocês também ouviram. Então, assim, né, a Dolores disse, é importante a forma como a gente atua, porque nós estamos formando essa nova geração. E nossa senhora, esqueci o nome dele. Vocês vão me lembrar, porque eu vou falar a frase. Ele diz assim, o Cortella, ele diz, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Não quero com isso dizer que nós, mães ou pães, somos os únicos responsáveis pela educação deles, de jeito nenhum, né? Mas a gente, obviamente, tem a nossa parcela, né? E quem de nós já não sabe, né, os ídolos que tem na vida, que acompanha, né, porque foram importantes para nós. Há quem diga que a gente tem 2 mortes, a morte física, que mostra claramente que a convivência terminou fisicamente falando, e a morte na lembrança. Aquelas pessoas que foram grandes matrizes para nós, vão ficar nas nossas lembranças. Então, cabe a nós pensarmos, né, que matrizes nós estamos sendo. Será que a gente vai ficar na lembrança dos nossos filhos? Ou de outras pessoas? A Dolores pediu a palavra. Fala, Dolores.
essa questão de comparar, né, o cuidado do pai com o da mãe, né? Que a gente tem que ter até um cuidado, porque às vezes o homem, quando ele cuida, ele é visto como um herói, a mulher, quando ela cuida, ela é vista como uma obrigação dela, né? Verdade. Então, eu vejo, a gente, que nem mesmo, enquanto professora, né? Existem muitas mães solteiras, muitas, né? Divorciadas, viúvas, separadas, né? E de alguns anos para cá, eu estou na educação há 13 anos, então de alguns anos para cá, a gente observa que os pais, eles têm participado, né? Então, eles vão na reunião, eles buscam as crianças, a questão também de horários de trabalho serem muito diversos hoje a gente tem muitos pais que trabalham à noite, ou trabalham meio período, né? Então, eles têm mais tempo para poder ir buscar as crianças, e aí a gente está com uma criança esse ano, que a mãe faleceu no ano passado, faleceu de meningite, né? E o pai trouxe essa história para a gente, né? E a fala de uma colega de trabalho foi que era muito incrível ver como ele se preocupava com a criança, né? E aí eu fiquei pensando assim, refletindo, eu falei assim, mas meu Deus, né? Ele é pai, ele não está fazendo nenhum favor, ele não é um herói, ele é pai da criança, ele precisa se preocupar, ele tem que se responsabilizar, né? E a gente não vê essas falas com as mães, e as mães, gente, é um fardo, tanto que o que acontece nessa situação? A criança, ela passa a semana inteira com a mãe da mãe, né? Então, assim, ó, a avó, além de ter os seus filhos, ela assumiu mais uma responsabilidade. Então, ela cuida agora da neta, né? Então, é essa mulher que manda as fotos da criança, que manda os relatos de como a criança está durante a semana, para nós que somos professoras dela, né? Então, a gente também tem muito cuidado para não colocar o pai num lugar de herói, sendo que ele não está sendo o herói, né? Ele está sendo o pai, ele tem que participar, sim, né, da vida do filho, né? E parabenizar também quem o faz com maestria, tanto a mãe quanto o pai, eles merecem parabéns, sim, quando eles cumprem com aquele papel ao qual eles são designados, né? Deixa eu, antes, a Helena quer falar, mas só para... Não quero não, Marcelo, desculpe, eu estou só preocupada com o tempo, eu queria agora dar a palavra para você e para o Padre Glênio, se Simone e Helena ainda querem fazer alguma observação, estamos à disposição por causa do nosso tempo, né? Helena e a Simone, eu queria só complementar uma coisa. Dolores, você falou de educação e escola, né? Eu quero dar um depoimento que eu vivi numa escola estadual. Eu tinha educação doméstica na escola. Eu aprendi varrer, eu aprendi passar, eu aprendi cozinhar, eu aprendi arrumar casa, fazer casa, pregar botão, fazer barra. Isso era disciplina na escola. E não tinha diferença de homem e de mulher. Isso nos anos 60. Eu acho que, em termos de educação, isso ajudou muito na coisa de poder ser... põe com naturalidade. Helena, você queria falar? Não, eu não tinha percebido que a Dolores estava querendo falar. O que eu falei anteriormente, eu acho que é o suficiente. Quero saber se a Helena e a Simone ainda querem terminar com alguma fala, por conta do nosso tempo, né, Marcelo? E aí você e o Padre Glênio podem fazer o encerramento aí que vocês gostariam. Então, eu só queria complementar o que a Dolores falou, que aconteceu um fato, eu acho importante isso que o Marcelo falou, acho que deveria ter essa disciplina hoje nas escolas, porque quando eu casei, meu marido também não sabia fazer nada, acho que mal é mal fritar um ovo. E aí, quando veio o Micael... Fritar ovo é difícil. Exatamente. Quando veio o Micael, eu tive que ensiná-lo, né, a trocar a fralda, né, a dar banho, enfim. E aí aconteceu uma situação interessante. Eu não levo o Micael para o médico. Quem leva ele no médico pediatra é o Ronaldo, né? E aí ele falou que as duas vezes que foi levar o Micael no médico, no pediatra, as mães ficaram tudo olhando, tipo, cadê a mãe dessa criança? O Ronaldo chegou aqui e falou, Helena, as mães ficavam assim, cadê a mãe dessa criança? Essa criança tá sozinha com o pai, e aí ele via na feição delas o desespero, né? E realmente isso que o doutor falou, ele é pai, ele tem que ir, ele tem que levar, como eu também, como mãe, tem que levar,
E é interessante a gente perceber essas situações. Quanto mais os pais forem vistos nessas situações, melhor, né? O pessoal vai cair a ficha de que é natural, faz a parte dele, né? Fala, Marcelo. Não, quero dizer, para quem está assistindo, pode mandar os comentários e coisa. Tem uma pergunta ainda que ficou para trás, eu não vou projetar, mas que cadê? O Clóvis perguntou, quando citou o exemplo, ela não está mais, né, Suelen, com a gente, o fato do irmão mais velho cuidar do mais novo, do ser exemplo, do ser matriz, né? O quanto isso não prejudicaria, não seria um peso para o irmão mais velho, se eu entendi bem, né? Assumir responsabilidade em qualquer idade, de acordo com a realidade que está vivendo, né, vai ser um peso, mas vai ser uma oportunidade. Eu acho que também é um papel de mãe, de pai, né? Não dá, meu irmão tem limitações, eu posso ajudar, né? Eu tive uma experiência, Clóvis, um dos meus filhos estudou numa escola quando começou a coisa de inclusão. O diferente numa sala de aula ajuda a classe inteira aprende. Eu me lembro a solidariedade que eles aprenderam, na classe dele tinha um surdo mudo, né? Como a classe aprendeu, eles aprenderam o alfabeto, eles se ajudavam. Então, assim, a diversidade desenvolve todo mundo e não é pesado para ninguém. Minha opinião, não sei a de vocês, né? Eu acho Sim, legal. Diga, Simone. A Suelen não está aqui, mas assim, a minha filha mais velha, ela não teve dificuldades. E a pequena, né, que nasceu, pequena, né? A gente chama os filhos de pequena, que nasceu especial. Elas têm uma diferença de 4 anos. E eu acho que é uma parceria da família. Eu nunca coloquei um peso nas costas dela. Hoje ela está com 22 anos, mas eu nunca coloquei um peso, mas eu fazia ela fazer parte daquilo. Porque, assim, nos momentos que eu não estava, elas estudavam na mesma escola, em séries diferentes, mas eu falava assim, fica de olho na sua irmã, tenta proteger. Eu acho que é um instinto natural. E eu sempre comentava com ela isso, quando acabava acontecendo alguma situação na escola, que a Gabi voltava chorando, né? Eu falava assim, a minha filha mais velha falou assim, fala para essa sua amiga aí que eu vou pegar ela na saída, mas brincando, né? Aí eu falava assim, não é assim que resolve, porque só a Gabi vai acreditar e vai falar com a amiguinha. Eu falei assim, porque lá fora os outros não têm obrigação. Nós, em casa, temos obrigação de dar esse amor para ela, de fazer ela entender que ela é amada, e ela sendo amada, ela vai amar lá fora. Mas, assim, eu sempre tentei colocar minha filha mais velha nessa parceria, como eu colocava meu marido, sabe? Porque, assim, nós de dentro de casa somos a referência da Gabriela. E ela sempre se inspirou na irmã mais velha. Tudo, até hoje, tudo que a irmã faz, ela falou assim, mãe, eu quero fazer igual a minha irmã, eu acho bonito o que a minha irmã faz. Mas nunca com um peso, mas sim com uma troca de amor entre elas. Assim, né, Marcelo, então, para eu acrescentar, para fazer uma amarração, né, terminando a minha fala como eu comecei, né, vocês lembram, a gente diz, tem uma matriz que ou a gente copia algumas coisas ou a gente rejeita, mas falta, assim, compreender o porquê copiar, o porquê rejeitar e até onde vai a nossa parcela. Daí esse caminho do meio, que é o diálogo, para explicar por que tem que fazer uma coisa ou fazer outra. Então, tanto a Simone, né, eu acho que faz sentido a pergunta do Clóvis, mas tanto a Simone quanto a Suelen, é fundamental dizer até onde são os limites, né, que os irmãos mais velhos também têm, para eles não assumirem papel de pai e mãe, né, é papel de amor, de parceria, né, um conceito muito importante que você está usando, Simone, eu acho que é isso sim, mas tomar cuidado, eles não são os pais mesmo, sim, o Clóvis tem razão nessa preocupação deles, verdade. Tá. Bom, tem uma fala do Yuka aqui que eu acho que você pode confirmar. Eu aprendi desde pequeno a fazer todos os afazeres de casa. E também o fato de ter sido escoteiro, aprendi a me virar bem. Hoje, só não faço mais porque minha esposa não deixa. Eu vejo que... Ainda bem que a esposa está aqui presente. Você ouviu, olha, né? Para se defender, né? Então, depois eu vejo que quem queria falar cozinha todo dia é ele. Muito bom.
Clóvis agradece, não sei para os demais, eu estou muito feliz da gente estar fazendo um ano de bate-papo. Fizemos um bate-papo diferente, agradecer a Eliana, né, por moderar este bate-papo, agradecer a vocês três, né, Dolores, Simone e Helena, que a gente queria justamente trazer isso. Vocês lidam com realidades tão diferentes, mas eu acho que a gente conseguiu pensar mais na importância e no papel, não só de mãe, né, da família, mas da minha parte desejar um super Dia das Mães. Muitas vezes vamos ter que estar em isolamento, né? Obrigado, Eliana. Não, hoje é aniversário da sua filha, você topou estar aqui com a gente. Né? Aniversário da filha da Dolores e está aqui com a gente. Aniversário do filho do Padre Glênio e ele está aqui com a gente. Gente, nossa, Marcelo, eu preciso falar uma coisa, né? Eu realmente sou uma pessoa privilegiada, né? Comparando a minha condição com a de vocês, vocês têm as restrições que vocês muito bem colocaram e mostraram com maestria como estão sabendo lidar com elas. Tenho certeza que, para mim, foi um ouvir, esse ouvir me fez muito bem, sabe? Não só eu sinto orgulho de vocês, das mães, das mulheres, dos pães, né? E eu saio, assim, refletindo sobre... E eu, né? O que eu mais posso fazer? Porque, de verdade, eu ouvi muitas coisas maravilhosas de vocês e eu não sei como eu agiria no lugar de vocês. Isso, para mim, foi muito bom ter ouvido. Muito obrigada, Padre Glênio, Marcelo, e principalmente a vocês e a Suelen também. Um imenso Dia das Mães para vocês. Aliás, a da Suelen mandou um agradecimento de orgulho de ver a filha falando, né? Pena que ela não está aí. Não, eu agradeço muito a vocês, a todas as mulheres e o Marcelo que está aqui, porque eu sei o quanto o Marcelo, assim, a gente tem uma relação de muita proximidade, né? E quanto o Marcelo ajudou a criar os seus filhos, né? Então, ou seja, mãe e pai, ou pai e mãe, não é aquilo que você interioriza, mas aquilo que você gera dentro de você. Acho que isso é muito importante, não é? Então, o Marcelo me gerou dentro dele, eu sou filho dele, e de vez em quando ele dá uns 3 tapas na cara e me coloca no corpo, sabe assim? Então, eu acho que é muito importante. Mas também dizer que é muito importante a vocês que estão aqui hoje, as mães que estão aqui hoje, que eu não vou poder dar beijo e abraço. A Simone, daqui a pouco eu dou um beijo e um abraço nela, porque eu vou ser abusado. Ela está aqui do lado, não é? Mas, assim, a Dolores, a Eliana, o Marcelo, a Helena e tal, a gente vai se ver daqui a pouco. Tá? Um grande beijo a vocês. Eu só tenho uma coisa para dar, que de graça recebi, de graça eu posso dar. Então, uma bênção. Obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do meio de nós. Abençoe os Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Um beijo a vocês. Obrigado por tudo. Obrigada. Parabéns pelo ano, que haja vários anos ainda, viu? Muitos anos de vida. Um ano. Parabéns.